Queridos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Mais uma vez, estamos de volta com o nosso Falando EBD. Nesta feita, nós estaremos falando na lição de número 6 das lições bíblicas da CPAD. Lição de número 6, esta que traz por título a lição O Livro de Esther. Encerramos aqui estudos no livro de Ruth e agora entramos no livro de Esther. A partir de agora até a 13ª lição estaremos falando dentro do livro de Esther. Toda a obra de Deus, todo o plano de Deus, todo o escopo doutrinário para as nossas vidas, para os dias de hoje, uma aplicação pessoal dentro do que aconteceu, do que foi feito, do que foi realizado no tempo de Esther. Como nós sempre dizemos, a nossa escola bíblica ela é baseada em dois pilares. O primeiro é chamado de texto áureo e o segundo eu chamo de verdade prática. O texto áureo está no livro de Esther, no capítulo 4, versículo de número 14, escrito desta maneira: porque se de todo te calares deste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, para tal tempo como este, chegaste a este reino. Né? Vamos guardar esta palavra tempo. Tempo, nós vamos falar bastante acerca disto. A verdade prática, a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos. Precisamos também nos ater a isto. Quando nós nos colocamos dentro da vontade de Deus, que é perfeita, nós estamos não ajudando Deus, mas estamos trabalhando em prol daquilo que é a vontade de Deus para o cumprimento de seus propósitos. Nós, como servos do Senhor, temos o prazer de estar diante de Deus, fazendo a vontade de Deus através da palavra de Deus, através dos ensinamentos da palavra de Deus e dentro da obediência ao nosso Deus. Veja que aqui o interessante a perfeita vontade de Deus é nos guiar. Interessante quando o crente, quando o salvo na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem esta característica de se deixar guiar, de se deixar conduzir por Deus dentro da sua perfeita vontade. Para quê? Para cumprimento dos propósitos eternos do nosso Deus. Seremos colaboradores nesta grande obra, nesta obra maravilhosa que o Senhor nosso Deus tem para as nossas vidas. Falar em obediência, em se deixar guiar, em se deixar levar, hoje em dia parece uma coisa meio estranha, tanto quanto demodé, fora de moda, mesmo porque os homens, a raça humana, o gênero humano, ele tem por característica hoje principal ser, vamos dizer assim, livre, né? Livre escolha, livre isto, livre aquilo, não quer estar sob ordem, sob submissão, sob variadas coisas. Por quê? Porque há uma ideia hoje de que, a partir do momento que você se torna uma pessoa obediente, você passa a ser quase que um serviçal, quase que e isso parece ser ruim na mentalidade humana dos nossos dias. É difícil você falar sobre isso. Mas o crente, quando ele tem essa característica, ele sabe que ele é uma ferramenta, que ele é um instrumento, que ele é um canal de bênçãos que Deus utiliza, que Deus usa, não sendo ele um robô, não sendo ele um mero material de uso para Deus de maneira alguma, mas um cooperador de Deus, um cooperador do Senhor Jesus Cristo, um cooperador do Espírito Santo. Ele tem a consciência, quando ele alcança esta consciência, ele alcança também a alegria de saber que ele é útil. Ele é útil não somente para os seus pares, para outros seres humanos, mas principalmente para Deus, o Deus supremo, o Deus santo, o Deus único, o Deus todo-poderoso. Quando nós nos colocamos nesta situação, somos cooperadores do Senhor Deus na sua obra, somos representantes deste Deus
na face da terra. Somos embaixadores de Cristo na terra. Tudo isto é nos outorgado a partir do momento em que nós nos colocamos debaixo da vontade de Deus para cumprir os seus propósitos eternos. Deixamos, vamos dizer, abdicamos vamos dizer assim, das nossas ideias, dos nossos prazeres, dos nossos quereres, para atrelá-los ao querer, à vontade e ao prazer de Deus, que é a benfeitoria para o ser humano. Vamos usar esta palavra por enquanto. Quando nós alcançamos esta consciência, nós vivemos um cristianismo quase que perfeito, um cristianismo inteligente, um cristianismo sábio. Vamos mais adiante. Então, quando nós olhamos já na introdução, Mardoqueu ele chama a atenção duas vezes de sua prima Esther. Ele diz, porque se de todo te calares neste tempo. Qual o tempo? O tempo que agora exigia uma intervenção miraculosa da parte de Deus. Tem um plano para que o povo judeu, vamos fazer uma introdução então, havia um plano traçado por Amã, nós vamos falar sobre isso neste plano profano, neste plano maquiavélico, diabólico, para a extinção dos judeus dentro desta nação. Então nós estamos olhando, vendo que o tempo é este, E no final, na parte B do versículo, ele diz, e quem sabe que para tal tempo como este chegaste ao reino. Quer dizer, agora Esther é o quê? Ela é a rainha ocupando o lugar de Vasti ou de Vasti, né? A esposa que se recusa a se apresentar como, sei lá, um modelo, um objeto, ela simplesmente se recusa e agora Assuero coloca ela de lado, isola ela e ele agora busca uma nova rainha. Neste tempo, Esther, pela divina providência de Deus, nós vamos ver que ela é colocada nesta situação. Então, quando Mardoqueu está dizendo a ela, neste tempo, nós vemos um tempo vai haver um tempo de grande perseguição, e o tempo é este chegado dela ser colocada dentro do palácio. Obviamente que sendo uma das esposas, ou no caso seria a preferida esposa, ela teria o acesso, né, apesar de ter um determinado tempo para se apresentar. Veja que ela vai explicar para o primo, ela diz, olha, não é assim, não é meu tempo, mas eu vou fazer. Ela demonstra coragem também para se achegar, e o rei ele estende o seu cetro e ele vai ouvir a petição que nós teremos. A introdução que nós temos da nossa parte é essa. Nós vamos agora para a parte introdutória da lição feita pelo escritor desta lição. Na introdução, ele nos lembra que acabamos de concluir o livro de Ruth, e agora estamos começando o livro de Esther. Ele lembra que no livro de Ruth há muitas referências ao nome de Deus. Porém, no livro de Esther não há este tipo de referência ao nome explícito de Deus. Porém, veja, ele diz também que Esther nos apresenta uma história cujo roteiro é por inteiro uma manifestação da providência de Deus. Olha que característica interessante. Apesar de o nome do Senhor não aparecer explicitado, vamos dizer, claramente citado, escrito, porém, nós veremos as mãos portentosas de Deus, a soberania do Senhor, a vontade do Senhor, como está escrito na verdade prática, a vontade do Senhor sendo manifesta, sendo feita, sendo colocada em bom termo através do livro de Esther. Então vamos mais adiante. Vejam bem, como nós notamos isso? Como é que nós vemos isso? Olha, dê uma olhada no esboço do livro de Esther. O que é um esboço? O esboço é o panorâmico do livro. Vamos dizer assim, é uma síntese, um resumo de todo o livro. As lições principais, os temas principais de perícopes, né? de capítulos e versículos. Na primeira parte do esboço do livro, nós temos
ela está inserida no capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, o versículo de número 18. Qual é a lição que nós temos? Deus levanta uma nova rainha na hora certa. Veja, uma nova rainha e hora certa. Então nós vemos a manifestação de Deus, como diz o escritor na introdução. A segunda parte diz: Deus usa o primo da rainha, quer dizer, Mardoqueu, para denunciar uma trama. Este sino está inserido no capítulo 2, versículo 19, do capítulo 4 até o versículo de número 17. Então nós temos aí quase que 2 capítulos, quase que 2 capítulos inteiros, onde vai tratar deste assunto, Deus levantando Mardoqueu para denunciar uma trama, para alertar o rei, ele estava sentado, ele está sempre assentado à porta do rei, e ele ouve esta trama e ele pede para alertar o rei que a vida dele estava em perigo, Deus usa Mardoqueu, obviamente. Mais adiante, o rei tem uma dívida de gratidão com Mardoqueu e vai ouvi-lo também. Então, tudo isso nós vemos, já continuamos vendo a providência de Deus, a manifestação, a soberania de Deus, Deus conduzindo o tempo para fazer a sua vontade, o seu querer. Vamos mais adiante. A terceira parte, Deus usa a corajosa rainha para resgatar o seu povo. Isso está inserido no capítulo 5, versículo 1, até o capítulo 9, versículo de número 32. Deus usa a corajosa rainha para resgatar o seu povo. É o momento em que, sendo solicitada por seu primo Mardoqueu, que também foi praticamente o seu pai de criação, foi ele quem cuidou dela, foi ele quem a criou, e ele faz este pedido. Foi a hora que ela diz: olha, não é meu período, não é meu tempo de me apresentar ao rei. O senhor sabe que há um determinado funcionamento na casa real, porém, eu vou fazer isto. Se der certo, amém. Se não der certo, ela demonstra coragem e confiança também em Deus e também na palavra daquele que foi o seu tutor. A coragem dela agora se destaca porque ela vai se apresentar no momento em que ela corre até um determinado período. A quarta e última parte deste esboço está inserido no capítulo 10, no versículos de 1 a 3. Vejam, Deus promove Mardoqueu por sua fidelidade. Deus promove Mardoqueu por sua fidelidade, mais uma vez a manifestação graciosa de Deus, fazendo com que a obra de Mardoqueu, com que aquilo que Mardoqueu havia realizado agora trouxesse-lhe benefícios. Qual seria a sua promoção? É aquele momento em que ele vai desfilar, ele vai ser apresentado como o homem a quem o rei se agrada. Ele é vestido com as roupas reais, ele é montado na montaria real, ele é coroado, e adiante dele vai um promotor anunciando que aquele homem recebeu toda aquela benesse porque Deus se agradou dele. E quem está puxando a montaria é justamente o que havia tramado contra o povo de Israel, contra Mardoqueu e, consequentemente, contra todos os judeus que estavam debaixo do governo de Assuero. Vamos mais adiante? Então, nós vemos aqui que não é citado, veja, não há completa ausência do nome de Deus, porém, ele nos apresenta um roteiro que é por inteiro uma manifestação da providência de Deus. Nem sempre, meus queridos irmãos, Deus vai aparecer, nem sempre será necessário. Existem pessoas nos dias de hoje que ele precisa ver, como Tomé, ele precisa ver alguma coisa para crer. E o Senhor Jesus Cristo sempre nos disse que mais bem-aventurado é quem não viu e creu. Veja, há uma diferença grande na questão em que eu preciso de provas e quando a minha fé ela me leva a estar debaixo da vontade de Deus, do querer de Deus. Nós temos bastante exemplos. Nós temos Abraão saindo da terra de seu pai sem nenhum tipo de mapa, sem nenhum tipo, apenas
pela fé, e ele é chamado de o pai da fé. Nós vamos ver homens e mulheres que agem desta maneira, eles não precisam de algo visível, tangível, somente de ouvir a vontade de Deus e a fé que os leva a realizar esta vontade é a lição completa também do livro de Esther, no livro de Esther. A primeira parte, ela vai falar sobre a categoria em que é colocada nas escrituras, tanto hebraica quanto a nossa escritura cristã, Antigo e Novo Testamento. Vai falar, né, da característica literária, como ela é escrita, qual a língua, vai falar de data e de autoria, e não é este, vamos dizer assim, isso aqui o aluno ele pode com muito mais tempo, ele pode olhar, ele pode ler, ele vai levantar datas, ele vai pegar livros históricos, extra-bíblicos, não antibíblicos, mas extra-bíblicos, ele vai poder se localizar melhor, tá bom? Vamos para o tópico de número 2, então, o contexto histórico. Vejam bem, o povo hebreu no exílio, Conforme Jeremias havia profetizado, o exílio na Babilônia duraria 70 anos. Foi um período em que Deus tratou com Judá, principalmente para extirpar a idolatria que havia contaminado a nação. Então nós vemos que havia um propósito também nesta questão do povo de ter sido retirado de Israel, tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul, os dois, com o Reino do Norte primeiro, 100 anos depois, o Reino do Sul também é deportado, é levado embora em 3 levas, que é a questão em que nós estamos tratando agora da profecia de Jeremias, o exílio de 70 anos na Babilônia. Para quê? Para que Deus tratasse com alguns problemas que havia, principalmente no âmbito religioso do povo de Israel. E um deles, o principal, é a idolatria. Por que Deus trata tanto com a idolatria? Porque Deus, ele não divide, ele não é um Deus inclusivista, ele é um Deus exclusivista. Ele quer a adoração total, assim como ele também se dispõe a servir, a abençoar o homem, independente das suas características e situações. Ele também exige de nós esta exclusividade de tê-lo somente ele, de tê-lo em nosso coração ser somente dele. Há uma feita, um homem, depois de ouvir, né, uma pessoa cujas as deficiências físicas eram explícitas, ele estava em uma cadeira de roda e ele só tinha a parte da cintura para cima, vamos dizer assim, né? Ele não havia os membros inferiores neste homem. E ele olha, ele chega diante da igreja, ele olha para o pastor e diz assim: Deus aceita a metade de um homem? Quando o pastor é surpreendido por este questionamento, por esta pergunta, ele de bate-pronto ele responde: Deus aceita a metade do homem, mas nunca aceitará o homem pela metade. Então Deus vai tratar não somente com Israel, não somente com Judá, ou o Reino do Norte, ou o Reino do Sul, mas tratará também conosco a partir do momento em que a nossa adoração ela for dividida, ou Deus não for a nossa prioridade. Então veja bem, o homem chega e pergunta: Deus aceita a metade de um homem? E o pastor vai responder: Deus aceita a metade do homem, mas nunca aceitará o homem pela metade. Ou nós nos entregamos completamente a Deus, ou não podemos ser chamados de filhos de Deus, de servos de Deus, de amigos de Deus, de salvos, de cristãos. Não existe um cristão pela metade. Ou eu me entrego por inteiro, ou não há nenhum tipo de acordo. Então, o cativeiro, ele serve, o povo no exílio, esse exílio serve para um tratamento, vamos dizer assim, um tete-a-tete de Deus com o seu povo, para que fosse ajustada algumas coisas, dentre elas, e principalmente a idolatria. A idolatria que nós veremos que num determinado tempo, isso não é assunto para agora, depois de um determinado período, nós vamos ver que não há mais idolatria, não entra mais idolatria em Israel. Nem determinadas religiões ou líderes religiosos entravam ali depois de um determinado tempo, não muito tempo,
passado, aí é sim liberado para que outros religiosos e outras... É um assunto para outro tempo. Mas nós vamos ver que Israel, ele aprende a lição e a idolatria, ela é deixada de lado. Veja que eu estou falando de idolatria, não estou falando de cristologia, uma outra situação, tá bem? Então, a idolatria que havia contaminado a nação. Porém, havia também um outro propósito, um outro tratamento que está no tópico de número 2, o fim do exílio. Qual é este? O Deus eterno, juiz de toda a terra, exercia seu justo juízo também sobre a Babilônia por sua iniquidade. Obviamente que Deus não estaria tratando só com Israel. Deus também estaria tratando, apesar de usar a Babilônia como vara de correção para o povo de Israel, também a Babilônia estava passando por este processo de correção, por este processo de correção. Nós vemos aí no capítulo 25 de Jeremias, o versículo de número 12. Nós vemos que em todo o tempo, meus queridos irmãos, Deus ele tem propósito em todas as coisas. Deus não faz as coisas aleatoriamente, Deus não faz as coisas por fazer, ao seu bel prazer. Deus não faz as coisas para mostrar que Ele é poderoso, que Ele é melhor do que todo mundo, que Ele faz o que quer, a hora que Ele quer. De maneira nenhuma. Então nós precisamos entender que Deus ele tem propósito em todas as coisas. Veja, no versículo 12 de Jeremias, diz: e acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus farei deles um deserto perpétuo. Então Deus tratava tanto com o seu povo e também tratava com a Babilônia. Jeremias capítulo 25, o versículo de número 12 nos aclareia a mente desta maneira. Findou-se os 70 anos, onde está a Babilônia também não está mais, porém o povo do Senhor ainda continua cumprindo os propósitos de Deus, apesar de nós muitas vezes acharmos que a situação ela está fora de controle. Não, ainda o Senhor Deus ele está exercendo a sua soberania no controle de todas as coisas. Então, o ensino bíblico a respeito do nosso relacionamento com as estruturas, vejam bem, com as estruturas de poder terreno é sempre confiar na soberania divina, buscando com humildade a intervenção de Deus. Veja, aqui ele está falando do relacionamento que nós precisamos. Romanos capítulo 13, que nós precisamos ter, obviamente, respeitando e considerando toda a liderança, vamos dizer assim, as estruturas de poder, os poderes que regem uma nação, nós precisamos respeitá-lo, porém a confiança ela deve estar em Deus. Não podemos, por mais confiante, por mais justo, por mais correto que seja o homem, a nossa confiança ela deve estar sempre na soberania de Deus, buscando com a humildade a intervenção de Deus em nosso favor. Por mais justa que seja o poder, que seja o comando, que seja o controle de uma nação, a nossa confiança nunca deve estar no homem, no nome de um homem, mas estar sim em Deus e no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós vemos agora Assuero sendo subjugado, né, pela vontade de Deus, né? E Ciro vence os babilônios e anexa seu território ao Império Persa. Veja que agora nós temos um novo império, nós temos um novo governante, nós temos uma nova direção, vamos dizer assim, na história. Porém, debaixo ou sobre, né, esta história está debaixo do poder de Deus e sobre essa história está o poder de Deus, que é o controle das suas mãos, onde nós devemos manter a nossa confiança. Porque nós veremos no último tópico desta lição. Tá? Depois nós temos o período pós-exílio, quer dizer, acabou o exílio, agora eles vão voltar e nós veremos algumas dificuldades. Eu até separei na lousa aqui, e eu vou ver se eu consigo trazer um pouco mais
claramente aqui na lousa, no quadro de giz. Então, o pós-exílio, quer dizer, depois dos 70 anos, agora eles são liberados para voltar. Esther registra fatos ocorridos na capital do Império Persa, Suzã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Estima-se que mais de 1 milhão de judeus viviam na região da Babilônia. Mesmo com o decreto de Ciro, que permitia a volta para Jerusalém, a maioria absoluta dos judeus decidiu pelo que lhes parecia mais cômodo, permanecer nas cidades que ocupavam na Babilônia. Aqui vai estar um assunto interessante que eu quero ir direto, e nós vamos gastar um pouco mais de tempo, no terceiro tópico da lição, que é intitulado como Propósito e Mensagem. Quer dizer, o propósito e a mensagem no livro de Esther. Qual era o propósito e qual era a mensagem? Veja que mesmo com o decreto agora do rei, o decreto de Ciro, que permitia que o povo voltasse para as suas terras, que os judeus voltassem para Israel, voltassem para as suas terras, a maioria, estimava-se também que mais de 1 milhão de judeus residiam aí no domínio babilônico, que agora está sob domínio dos persas, esta região. Mesmo assim, eles estão... eles resolvem não voltar, eles resolvem ficar no lugar da escravidão, no lugar onde eles eram dominados. E nós vamos ver esta lição, uma explicação mais clara, mais detida nesta terceira parte, propósito e mensagem. Primeiro nós vemos o quê? O tópico de número 1, está escrito assim, a providência divina. Veja, eu coloquei aqui, quando nós vemos, apesar de... Está escrito na lição. O principal propósito do livro de Esther é registrar o cuidado providencial de Deus. Veja, porém, o cuidado providencial de Deus, eu coloquei aqui, ele acontece mesmo quando as nossas escolhas estão fora dos padrões de Deus. Veja, o que é estar fora, as nossas escolhas estarem fora do padrão de Deus? Vamos voltar a esta questão aqui. Mesmo com o decreto de Ciro, os judeus não querem voltar, não querem. E não era esta a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eles retornassem para a sua terra. Eles voltassem para reestruturar, para restaurar, para reconstruir também o templo, que era o lugar de adoração de Deus escolhido lá, quando Salomão edifica no segundo livro das Crônicas dos Reis, no capítulo de número 7, os versículos 14 e 15, você vai ver Deus recebendo e fazendo promessas que se aquele povo, e os irmãos conhecem o versículo 14 e 15, se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, mas o que nós vemos, a primeira coisa, é que a providência de Deus, ela se manifesta na vida quando o propósito de Deus está em andamento, Deus ele vai entrar com providência, mesmo quando as nossas escolhas estão fora dos padrões divinos. Mesmo. Por quê? Porque é necessário que o propósito seja concluído, que o propósito seja levado avante, que aquilo que Deus colocou em seu coração, ou falou, ou é plano de Deus, ele tem que ser levado a cabo. E como ele vai ser levado a cabo, mesmo que nós estejamos fora dos padrões, Deus vai manifestar a sua providência, ele vai manifestar o seu favor, ele vai nos abençoar, ele vai nos conduzir para nos trazer novamente a este propósito. Então, a mensagem de Esther do livro de Esther, vamos dizer assim, mesmo que eu esteja fora dos padrões de Deus, o meu agir, o meu querer, os meus interesses, as minhas vontades, elas estejam em primeiro plano, Deus vai fazer com que, mesmo assim, as suas providências, ou o cuidado providencial de Deus, ele vai vir sobre a sua vida, assim como esteve sobre a vida desses judeus lá no templo de Esther. O segundo ponto que eu gostaria de falar é sobre a
confiança na aparente bondade do mundo. Aqui no caso, você tem assim, o escritor ele nos deu esta missão. O retorno a Jerusalém exigia, os judeus olharam para a estabilidade que imaginavam ter conquistado, não apenas no aspecto econômico, mas também cultural, social e religioso. Veja que a partir do momento em que nós começamos a confiar na aparência ou na aparente bondade do mundo, nós também começamos a adquirir as características, a identidade do lugar onde nós estamos. A identidade do lugar onde nós estamos. E isso aqui, veja, trouxe uma certa folga para o povo, vamos chamar assim, uma certa folga, uma certa acomodação ao lugar onde eles estavam. Por quê? Eles imaginavam, era aparente, veja que nós vamos usar isso aqui em cima, aparente, era uma aparente estabilidade, uma aparente, não era estabilidade. E nós vamos ver como é a estabilidade do mundo. Veja que eles colocam aqui não somente econômica, mas cultura social e religiosa. Tudo na Babilônia era o contrário do que se exercia em Israel, da vontade de Deus em Israel, para Israel. Mas o povo, depois de 70 anos, eles vão estar acomodados. Por que eles se acomodam também? Não é só a questão econômica, ou religiosa, ou social, ou qualquer que seja. Veja, o retorno a Jerusalém exigia renúncia e disposição para uma viagem penosa e para a dura reconstrução de uma cidade totalmente destruída. Veja, haveria trabalho a dar com pau e não seria fácil. Veja, nem todos estão dispostos a colocarem a sua vida à disposição de um trabalho, vamos dizer assim, quando exige de nós um determinado esforço ou um grande esforço. Obviamente nós somos adeptos aí à lei do menor esforço. E também, já estando na Babilônia, eles não precisam reconstruir nada, eles não precisam reedificar nada, eles não precisam abrir mão disto ou daquilo, eles não vão trabalhar do nascer do sol ao pôr do sol, não, eles estão tranquilos. Veja, é uma outra característica que nós adquirimos a partir do momento em que nós nos adaptamos ao mundo. Veja que coisa impressionante. Os judeus não queriam voltar porque eles sabiam que quando chegasse em Israel, você vai ver isso no Salmo 126, quando ele vai dizer assim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Eles estão agora de frente ao templo, o que era o templo, o que era Jerusalém, e as portas estavam, você vai ver Neemias falando, também que as portas estavam queimadas a fogo, os muros derribados, estava tudo destruído, todo destruído. E lá os salmistas vão dizer assim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Era a confiança no Deus que fez, que faz e nos ensina a acreditar no Deus que fará, independente das circunstâncias que nós encontrarmos, onde o Senhor nos colocar, onde o Senhor nos enviar. Mas veja, o retorno exigia o que deles? Ia exigir uma renúncia e disposição. Renúncia ao sossego, vamos dizer assim, né, ao sossego, e também exigiria a disposição, primeiro para viajar até lá e depois reconstruir uma cidade que estava totalmente destruída, era levantar do zero. E sabe-se que antes da reconstrução você tem que retirar os entulhos, você não pode começar no edifício, num terreno entulhado, como diz o povo, num terreno cheio de basculho, como diz o outro, num terreno todo sujo, irregular. Não, você vai ter que limpar, você vai ter que nivelar e daí reiniciar. Olha que o trabalho de reconstrução, ele é muito mais difícil do que o trabalho de construção propriamente dito. Quando você chega no lugar, está tudo limpinho, é só chegar ali e tal e edificar. Não, aqui vai ter que limpar primeiro toda aquela bagunça para depois, e nem todos estão dispostos a isso, nem todos estão dispostos a colocar a sua vida para um duro trabalho, um penoso trabalho. Então nós temos aí, que nós veremos, nós vimos da nossa missão. Primeiro, escolhas fora dos padrões de Deus não impedem que o Senhor manifeste a sua providência na nossa vida. Segundo, coisa que nos atrapalha, confiança na aparente bondade do mundo.
Veja, muitas pessoas não estão dispostos, mesmo sendo cristãos, eles não estão dispostos a abandonar o mundo, as facilidades do mundo, que nós vemos aqui no 1, a parte C, que é a providência divina, a facilidade que nós temos de nos adaptarmos ao mundo, quer dizer, de nos adaptarmos a coisa boa. Coisa ruim é difícil, trabalho penoso é difícil a gente se adaptar, mas quando a coisa vai de vento em pouco, tudo na brisa, tudo tranquilo, né? O refrigerantezinho gelado, a águazinha de coco gelada, nós nos adaptamos facilmente às regalias que nos são dadas. Porém, somos chamados a servir a Deus fora deste padrão, fora destes padrões. Nós somos chamados a servir a Deus fora destes padrões. Então eu preciso chamar a atenção do meu aluno, senhor professor, senhor superintendente, senhor pastor, senhor a irmã do círculo de oração, da classe das irmãs, o professor dos jovens, o professor dos adolescentes. Eu tenho que fazer, principalmente inspirá-los, assim como Esther inspirou, assim como Mardoqueu inspirou, assim como Neemias, como Esdras inspirou, e todos que participaram da reconstrução de Jerusalém depois do exílio babilônico serviram de exemplo, de motivação para os demais, até para aqueles que estavam com seus corações gelados, desmotivados, derretidos pelo medo, pela preguiça. Aqueles homens, eles incentivavam. Nós temos que ter esta característica na nossa vida, sermos motivadores, porque de desmotivadores o mundo já está cheio. Então nós temos aqui a parte 1, o tópico de número 1, a parte A, as nossas escolhas fora dos padrões de Deus, a confiança na aparente bondade do mundo e a facilidade que nós temos de nos adaptarmos ao mundo. Quando eu digo mundo, eu estou falando do sistema do mundo. E isto, estou falando de nós, mesmo tendo títulos de cristãos, nós nos adaptamos muito facilmente ao mundo. E é por isso que o apóstolo Paulo nos chama a atenção: e não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para experimentar o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Precisamos disso. O ponto 3, o tópico 3, o subtópico de número 2, uma falsa estabilidade. Veja, Esther nos transmite como mensagem o perigo de confiar nas falsas estabilidades que as estruturas do mundo nos oferecem. Então, quais são elas? Né? Permitam-me levantar aqui para eu sair da frente. Então, vou arrastar a cadeira da cozinha aqui, que a minha esposa me emprestou, e nós vamos falar sobre isto, sobre uma falsa estabilidade. Tudo que nós temos no mundo é a aparência. Veja, nós temos a aparência, que nós temos uma facilidade muito grande de se adaptar a isso, e nós temos o quê? A falsa estabilidade. Veja, é uma estabilidade perigosa. Por que ela é uma estabilidade perigosa? Porque, primeiro, nós vemos dentro da história que essa estabilidade passou. Essa estabilidade acabou. Veja, a falsa segurança foi embora. O povo de Judá dependia agora novamente da intervenção divina para a sua sobrevivência. Veja, e também, seja qual for a circunstância, é melhor confiar no Senhor do que no homem. Então, primeiro nós vemos que ela é perigosa. Perigosa por quê? Porque ela tem uma facilidade em nos atrair. Ela tem uma facilidade. Quando nós olhamos para a dificuldade em servir a Deus, duro nos é esse discurso, nós vamos ver que Jesus Cristo, num determinado momento, ele ama aquele jovem, porém ele vai fazer uma exigência, ele vai fazer dois pedidos, uma exigência fácil e uma exigência bem mais difícil. Primeiro ele fala para o jovem que ele tem que obedecer, respeitar pai e mãe, e isso é muito fácil. Ser um legalista, ser um crente legalista é muito fácil. Agora, quando ele fala isso, eu faço desde a minha meninice, Jesus Cristo disse: ainda te falta uma coisa. Você vai, vende o que você tem, você dá aos pobres e depois você vem e me segue. Aí a exigência ela é complicada. Por quê? Porque ele teria que dispor, abrir mão, lembra que nós falamos isso, da dificuldade que eles enfrentariam em ter que retornar para Jerusalém e todo um trabalho difícil de reconstrução. Então nós vemos que esta estabilidade ela é perigosa porque ela tem a tendência de nos chamar a atenção. Ela nos chama a atenção e quando nós nos adaptamos, quando nós chegamos a isso, o que acontece conosco? Nós vamos entender que esta estabilidade ela é passageira. A estabilidade do mundo ela é passageira.
Nós vivemos períodos na história, vamos falar da história moderna em que nós vivemos períodos em que aparentemente a paz, né? Está todo mundo tranquilo, os governos estão tranquilos, os países estão tranquilos, as regiões estão tranquilas, porém, vejam bem, ela é passageira, daqui a pouco estoura, daqui a pouco vem aquelas notícias desagradáveis de embates, de combates bélicos, de perdas de vidas humanas, de perdas de cidades, de estruturas. Então, ela é perigosa porque ela é passageira. Ela é passageira. Qualquer ventozinho diferente, a estabilidade do mundo, ela se perde. Se torna instável. E daqui a pouco eclode aí, explode grandes confrontos, conflitos, em que há uma tristeza muito grande em todos os seres humanos. Também o perigo da falsa estabilidade, ela é falsa por quê? Porque ela é uma estabilidade circunstancial. Essa estabilidade ela vai depender de circunstâncias. Se agrada a todo mundo, tudo bem. E tem um ditado que diz que não dá para agradar a gregos e troianos, não tem como. Então a estabilidade mundial, ou a estabilidade do mundo, né, aquilo que nos atrai, que é o sistema do mundo, que é o padrão do mundo, que são as conversas do mundo, que são as companhias, as amizades, o contexto mundo em termos de uma regência de pecado, ela é circunstancial. Tá? Se determinada coisa não for de agrado da maioria, essa estabilidade ela é perdida, e nós vemos quais são as consequências que nós podemos chamar de nefasta, né, de funestas. Por quê? No ponto 3 ele diz a festa do Purim, E a coisa interessante aqui, que nós vemos que Purim é a palavra, é um plural de pur. Pur quer dizer lançar sorte. Por que nós chamamos de um plano funesto? Por que é chamado de um plano funesto? Veja bem, por que ele é usado também a festa do Purim? Essa festa foi criada, ela foi decretada por Mardoqueu. Foi um decreto real que Mardoqueu recebe essa outorga, este direito de instituir essa festa, essa comemoração. Por quê? Porque o plano era extirpar o povo judeu. Como o rei, lembra no início eu disse, havia uma dívida de gratidão agora do rei para com Mardoqueu. E agora Mardoqueu ele vai, não é que ele vai se aproveitar de uma situação, não, ele simplesmente vai pedir que algo seja feito. Havia um plano nefasto, funesto de exterminar, e o povo judeu não podia se defender. Mas como era um decreto real, e o rei ele era tido como um deus, como uma divindade, ele não podia voltar atrás no que ele fez. Porém, foi criado um novo edito que agora o povo judeu pode se defender. Pronto, agora estamos em pé de igualdade. É aquele ditado, quem puder mais, fará menos. Só que aqui a questão do poder não estava na confiança no braço do homem, na estrutura do homem, estava confiado em Deus. Tanto é que ele lembra a sua prima que Deus havia colocado naquele tempo, neste plano, que Deus havia colocado tanto ele, nós vimos no esboço da missão. Então havia um plano. Então a festa do Purim é justamente o quê? A sorte que foi mudada. Purim quer dizer lançar sorte. E a sorte foi lançada sobre o povo de Israel para a morte. Mas agora, nesta festa, eles vão comemorar que Deus mudou este plano, essa sorte. E agora, ao invés de eles serem extirpados, eliminados, eles sairiam vitoriosos desta batalha. Então nós vemos aqui, primeiro, a confiança, infelizmente, meus queridos irmãos, é isso aqui. É que quando nós confiamos em tudo isto, a nossa vida vai culminar nisto, no plano do inimigo. Amã tinha um plano, mas Deus tinha outro. Então nós vemos aqui, conforme Amã lançou sorte para fixar o dia da morte dos judeus. A festa comemora depois a frustração deste plano. Quer dizer, deu tudo errado. Para quem? Para Amã. Deu tudo errado. E esta festa, eu estava olhando, é uma festa assim, que eles se fantasiam, tem uma comida interessante também, né? Eu estava olhando, e o primeiro nome eu não me lembro, mas o segundo nome é Amã,
parece um doce com goiabada, com alguma assim dentro, alguma coisa. Eu vi a pessoa fazendo, né? E é bom, quando você estiver estudando, que você também procure, lógico, dentro de fontes confiáveis, aquilo que te traz as características daquilo que você está estudando, principalmente do contexto geográfico judeu, do contexto econômico, do contexto até culinário. Você vai ver que eles festejam o quê? A frustração do plano de Amã contra a vida dos judeus, tá bem? E depois nós vemos a frustração diante da providência divina para a libertação do seu povo. E por último, eles comemoram o quê? A ilimitada soberania de Deus. Veja, lembra que eu disse que no início, lá no versículo de Esther, no capítulo, se não me engano, 4, 14, ele vai dizer 2 vezes a palavra tempo. E aqui se comemora essa ilimitada. Por que ilimitada? Porque Deus não está preso nem à circunstância, nem a tempo, nem a localidade, nem a hora. O Senhor Deus, ele vai agir a hora em que, vamos dizer assim, ele quiser. A hora que ele quer. Deus trabalha a hora que ele quer. A sua soberania é ilimitada. Não há nada que possa colocar limites. Nada e nem ninguém que possa colocar limites na soberania de Deus, nos seus atos soberanos, no cumprimento da sua vontade, no cumprimento dos seus planos. Nada pode deter o propósito de Deus. Então nós vimos então que o propósito e a mensagem é registrar a providência de Deus com o seu povo. Sua mensagem é a respeito do perigo de se confiar nas falsas estabilidades. Então veja bem, uma coisa que eu me lembrei também que nós precisamos ter cuidado é que na hora de voltar, eles não quiseram. Quando nós lembramos do Egito, nós vamos ver uma reclamação também do povo com Moisés, lembrando que no Egito eles tinham panelas disso, panelas daquilo, eles tinham legumes e agora morreriam, se não morresse de fome no deserto, morreriam de sede ou afogados. Há inúmeras reclamações, murmurações do povo. E o problema, outro problema que nós temos também dentro dessa facilidade de adaptação é esse pensamento servil, né, ao mundo. Nós não queremos nos expor para trabalhar demais para a reconstrução e também estamos adaptados, tão bem adaptados ao mundo, que nós não pretendemos sair dele, não pretendemos nos desligar dele. Então nós vemos que o perigo, concluindo o perigo de confiar nas falsas estabilidades. Muitas vezes nós estamos dentro dessas características aqui, tá vendo? As nossas escolhas estão fora dos padrões de Deus, confiamos na aparente bondade do mundo e a nossa facilidade de adaptação. Nós nos adaptamos muito facilmente às coisas do mundo. As coisas do mundo, geralmente, elas são muito mais atrativas, elas são muito mais fáceis, elas são muito mais belas. Nós temos até um hino que diz: passarinhos, belas flores, querem me encantar, são voos terrestres, esplendores, não quero aqui ficar. Então vamos fazer a festa também, a festa espiritual. Porque havia um plano nefasto contra as nossas vidas. Foi frustrado este plano através da morte redentiva, da morte substitutiva de Cristo por nós, e hoje nós comemoramos a ilimitada soberania de Deus. Ele agiu lá no passado, ele agiu no Gênesis, ele agiu no tempo de Esther e ele age nos nossos dias também. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Vamos incentivar, vamos motivar os nossos alunos a sempre crer na soberania de Deus, a confiarmos em Deus, a estabilidade divina e também na sua ilimitada soberania. Nada, nem ninguém, nem tempo, nem isto, nem aquilo, nada pode limitar a soberania do nosso Deus. Que Deus abençoe mais uma vez e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém.